Acompanhe os exercícios, gente. Em janeiro de 2013, a preparadora de automóveis Hennister Performance divulgou que um dos seus modelos, o Venom GT, estabeleceu novo recorde mundial de aceleração. A empresa afirmou que o carro acelerou de 0 a 84 metros por segundo em 14 segundos. Considerando a situação descrita pelo texto e que a aceleração escalar foi constante durante todo o movimento, é correto afirmar que a distância percorrida pelo automóvel em metros nos 10 segundos iniciais do movimento foi igual a... Então, para calcular a aceleração escalar do automóvel nos 10 primeiros segundos de movimento. Então, tem que tomar cuidado com esse exercício, porque senão você já vai se confundir. Primeiro, ele deu a velocidade em metros por segundo, e a empresa, no caso aí no enunciado, você viu que está afirmando que esse carro acelera até 14 segundos. Então, está pedindo para você calcular aí duas... Na verdade, ele não está pedindo para calcular duas coisas. Ele está pedindo só para você calcular a distância percorrida. Só que tem um grande detalhe. Para você calcular a distância percorrida nos 10 primeiros minutos, a fórmula que tem a distância percorrida, ela envolve, a fórmula do sorvetão, que tá aqui, né? Ela envolve a aceleração. E aí, se você já não tem o tempo, você tem que fazer o quê? Você tem que calcular primeiro essa aceleração. Então, o primeiro passo do exercício, calculando o A, você pode calcular pela definição de A, que é ΔV sobre ΔT, que vai ser 84 metros por segundo nos 14 segundos, e vai dar aí o valor de 6 metros por segundo ao quadrado. E depois, com este valor de aceleração, você usa a equação do sorvetão. Então, o segundo passo é calcular o ΔS para T igual a 10 segundos, que é o que ele está exigindo aí, que você calcule o espaço percorrido quando o tempo foi 10 segundos. Então, a gente vai utilizar o sorvetão. Por que eu não vou usar Torricelli nesse caso? Porque Torricelli eu não preciso de tempo, e aqui eu tenho tempo. E por que eu não vou usar o VOAT, né? V0 mais AT? Porque tá me pedindo espaço. E na equação do VOAT, do vovô anda torto, a gente não tem espaço. Então, só sobra o sorvetão. Tendo calculado a aceleração, você só substitui. Outro detalhe é que o móvel, a princípio, estava em repouso. Então, ele vai começar a acelerar. Ele só vai ter uma velocidade final, que não tem aqui na fórmula velocidade final. Você não precisa substituir, tá? Então, V0 é 0, V0 vezes T, 0 vezes T, vai zerar todo esse termo aqui. Mais o A, que é 6, sobre 2. O T é 10 ao quadrado. Então, aí 6 dividido por 2, 3 vezes 10 ao quadrado, que é 100, 300 metros, tá? Segundo exercício. Um exemplo. O professor de física propõe aos seus alunos que organizem uma disputa de bicicletas no estacionamento de uma escola. Uma pista completamente plana, com 40 metros de extensão, é montada e o tempo de cada participante é cronometrado. O aluno mais rápido fez o percurso em 5 segundos. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, a velocidade escalar final deste participante ao atravessar a linha de chegada e a sua aceleração escalar suposta constante. Então, vamos lá. Ele estava pedindo para a gente calcular a velocidade final de um participante aí, do participante que cruzou a linha de chegada. Esse exemplo é o qual a gente vai usar a velocidade média no movimento uniformemente variado. Então, você tem a variação de espaço fornecida, 40 metros, a variação de tempo e a pergunta, qual a velocidade final do participante? E depois, qual foi a sua aceleração? Para calcular a velocidade final do participante, tá? A gente vem aqui, ó, na formulinha, na equaçãozinha. Bom, V é ΔS sobre ΔT. Então, esse V, né, que é ΔS sobre ΔT, é igual à média entre as velocidades. Velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. A inicial é 0, a final a gente quer calcular. O espaço eu tenho, o tempo eu tenho. 40 sobre 5, 8, VF sobre 2. Multiplica em cruz aqui, né? Vai dar 16 metros por segundo.
Essa velocidade final aqui, ó, agora eu venho pro VOAT, tá? Para calcular a aceleração. É o caminho mais fácil, tá? Daria para fazer por sorvetão também? Sim, provavelmente sim. Mas aqui é o caminho mais fácil, porque velocidade inicial é 0, velocidade final eu acabei de calcular, o A é o termo que a gente quer e o tempo é 5 segundos. Se você quiser testar e fazer por sorvetão aí, fica à vontade, vai ter que dar certo, tá? E aí vou encontrar o A como 3,2 metros por segundo ao quadrado, alternativa B. O trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória, Vitória, Minas, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem 400 metros antes da estação. Atualmente, esta distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no tempo de viagem. Considerando-se uma velocidade escalar inicial de 72 km por hora, qual o módulo da diferença entre as acelerações escalares, supostas constantes de frenagem, depois e antes da adoção desta tecnologia? O terceiro exercício que eu quero trabalhar com vocês, tá? É o exercício do Enem. Então, tá aí na sua tela. A gente acabou de fazer a leitura do exercício do Enem. E sobre o trem, tem uma diferença entre a frenagem, né? O espaço da frenagem. Antes da tecnologia, precisava começar a frear 400 metros. Após a tecnologia, 250 metros. Então, o X da questão é calcular a diferença entre as acelerações antes e depois da frenagem. E um detalhe muito importante que a gente não pode esquecer é que toda vez que eu falo frenagem ou desaceleração, o A é negativo, tá? O A é negativo, porque ele está desacelerando, é sempre lembrar de colocar um sinalzinho de menos, tá? Então, vamos lá, ó. Calculando antes, o que vai acontecer com a aceleração antes? Por que eu vou usar Torricelli? Nesse exemplo que eu dei, eu estou usando Torricelli. Por quê? Porque não tinha tempo envolvido. Outro detalhe, a velocidade final que é 0. Se ele vai frear ou desacelerar, ele vai parar. Ele está indo no sentido de parar. Então, ele estava uma velocidade que no final vai ser 0. Só que foi dado em quilômetros por hora essa velocidade. A gente divide por 3,6 para encontrar em metros por segundos, tá? Então, vou substituir minha equação aqui, tá? E vou encontrar uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. E depois de implementar a nova tecnologia, aí o exercício muda muito pouco. Eu vou fazer, na verdade, o mesmo raciocínio, só que trocando o ΔS, que era 400, por 250, tá? E vou encontrar um A2 de 0,8 metros por segundo ao quadrado. Então, qual foi a diferença entre as acelerações? Eu vou fazer A2 menos A1 e vai dar 0,3 metros por segundo ao quadrado. Então, galera, é isso. Alguns exemplos. Vou deixar o gabarito dos outros para vocês tentarem chegar. E até a próxima, gente. Um beijão e tchau, tchau.